uma vergonha. Está sendo muito tendencioso o Palmeiras. É o segundo jogo contra o Mirassol, um pênalti claríssimo para o Mirassol. Ó, a turma não deu para o Palmeiras. Ontem foi a mesma coisa. Começou uma expulsão que não era e um pênalti que não dava. Então, o que eu falo é verdade aqui, cara. Tá tendo arbitragem tendenciosa no Campeonato Paulista. E tá tendo mesmo, cara. Ontem a Portuguesa foi roubada. Foi garfada ontem. O nome certo foi isso, foi roubada. Isso aí influenciou o resultado e tá aí, ó, Portuguesa brigando para não ser rebaixado. E agora? Eu já falei vai mobilizar. O Palmeiras ganha e o velho vai para cima. Falou que a Portuguesa foi roubada. E aí, o que você acha? Bora ver esse bate-boca aí? Enfim, o velho não quer falar, então vou falar aqui. Ô, Clebão. Falar, então. Jogo do Palmeiras, né? O Palmeiras venceu ontem. Dá pra pôr os lances, né? Dá. O Joneta vai separar enquanto a gente vai falando aí, já fazendo a resenha. Primeiro tempo foi picado também, o gramado ruim, o árbitro parando o jogo, mas no segundo tempo, depois da expulsão aí, que pra mim foi injusta, Palmeiras aí teve mais facilidade aí, meteu o primeiro lá também, depois o Gabriel Menino fez um golaço, né, mano? Esse Flaco Lopes aí, o maluco tá metendo gol todo o jogo, hein, Clebão? Artilheiro do Paulistão. Demorou pra engrenar, mas depois que engrenou... Flaco já tem o número de gols que ele fez o ano passado todo, né? E, porra, a gente só tá no Paulista ainda. Provavelmente ele vai quebrar essa meta aí. E sim, eu acho assim, mano, era um jogo muito importante para a Portuguesa, né? A Portuguesa tá desesperada ainda porque corre o risco de rebaixamento. Então era um jogo muito importante para a Portuguesa. E se tratando de Palmeiras, um dos melhores times do Brasil, com os melhores elencos, é óbvio que você vai jogar por uma bola. Você vai tentar minar, vai tentar segurar, vai tentar travar o jogo. E eu acho que foi isso que a Portuguesa fez. E conseguiu fazer bem até a expulsão. Né? Realmente foi um jogo que não desinteressante para quem estava assistindo. Agora, depois da expulsão, facilitou para o Palmeiras. O Palmeiras conseguiu jogar, conseguiu fazer os 2 gols. Teve muita facilidade. Mas cara, eu entendo isso como normal. O jogo difícil para o Palmeiras, até pela situação da Portuguesa. Então, e outra, né, cara? Eu acho que essa fase do campeonato é isso aí mesmo. Vai ganhar um jogo, vai jogar mal, vai jogar bem, né? Assim como o São Paulo também, há 4 rodadas não vencia. Eu acho que essa oscilação aí é normal. Só que agora vai começar o campeonato, né? Já tá aí na última rodada, né? Antes da classificação, antes das finais, né? Penúltima. Então, depois disso, realmente começa o campeonato. E aí os times já vão estar prontos. E aí a gente vai ter uma ideia melhor de como vai ser os clubes para o ano. Né? Eu acho que a gente não pode fazer análise nenhuma de como vai ser Corinthians, Palmeiras e São Paulo, principalmente. Eu tiro o Santos dessa briga, até porque o Santos está na Série B. E eu até acho que o Santos está muito bem para um time que está em Série B. Então, esses 3 times aí, para a gente ter uma ideia melhor do que vai ser no Campeonato Brasileiro, Libertadores, até a própria Copa do Brasil, a gente vai ter ideia agora na fase final aí do Paulista. E vou te falar, ô Clebão, os lances polêmicos aí que envolveram essa partida, para mim aqui, eu quero a opinião de vocês também com relação à expulsão, para mim não foi. E um outro lance que é polêmico ali, foi um suposto pênalti que teria ocorrido no jogador da Portuguesa, que eu não daria. Eu acho que aquele pênalti ali que a Portuguesa reclama, o jogador da Portuguesa, ele força o contato, porque o jogador do Palmeiras está ocupando um espaço ali, ele está colocando o pé para fazer a alavanca, e o jogador da Portuguesa, ele faz o que o Soteldo fez naquele jogo contra o Corinthians na Arena, que eu também falei que não foi pênalti, e adotando o mesmo critério, para mim esse lance também não é pênalti, mas a expulsão, para mim, foi exagerada. O que vocês acharam aí? Você tem os lances, Joneta, esses 2 lances aí separados, não? Consegue passar que não. Não. Posso caçar aqui e ver se tem algum outro negócio lá do Drive. Vou dar uma olhada aqui. Vai comentando. Eu posso falar para você, ó, com 100%, sem clubismo. Foi pênalti para a Portuguesa de Esportes. Foi o mesmo lance, já deram pênalti antes. Foi pênalti. O árbitro não deu, foi pênalti. E falar para você, e o lance da expulsão, ele exagerou. Não era para ser expulso o jogador da Portuguesa. Não era. Entendeu? A expulsão mudou o jogo, né? Então, a hora de expulsão saiu o jogo, o gol do Palmeiras, entendeu? Então mudou o jogo. Ontem a arbitragem foi fraca e prejudicou seriamente a Portuguesa de Esporte.
certo? Com pênaltis não dado para a Portuguesa e uma expulsão injusta do rapaz lá. Aí o que aconteceu? O jogador do Palmeiras fez um lance igualzinho também, não deu expulsão, não expulsou, não falou nada. Ele foi muito assim, ó. Ele não foi um bom profissional. Não foi. O juiz ontem pisou na bola, viu? O pênalti para mim não foi. Pênalti para mim, o Murilo ali, ele tá com a perna já no chão, né? E é bem claro. E aí acho que o Giovani, né, acaba tentando forçar a situação. O Giovani Augusto. Ele acaba tentando forçar ali. Eu acho que não foi pênalti, não. É a mesma coisa que a gente, fala. Mas se fosse pro Palmeiras, ele daria o pênalti. Se fosse o jogador da Portuguesa, daria. Não tem como dizer isso. Daria. Eu sinceramente acho que não foi pênalti. O pé do Murilo já estava ali. E o Giovani Augusto, para mim, ele força ali a situação para tentar cavar o pênalti. E a expulsão também acho que foi exagero, mano. Eu acho que não precisava. Claro que foi exagero. Eu acho que não precisava... aceitar, mano. O cara que aceitar que leva uma expulsão daquela lá tem que parar o futebol. Pode parar. Eu também acho que não deveria ter expulsado. Claro que não, jamais. Mas enfim. Sabe que é o foda, Clebão? É que esses árbitros hoje em dia, eles pedem muito o lance em câmera lenta, velho. E quando você vai revisar uma jogada como aquela lá, você tem que analisar o lance em velocidade real. Porque o jogador do Palmeiras ele vem deslizando, o jogador da Portuguesa não tem aonde colocar o pé, senão no próprio corpo do jogador do Palmeiras, mas não é um ato de pisar e agredir. É um ato que você tem que colocar o pé em algum lugar. O jogador do Palmeiras tá vindo igual uma vaca louca para dar o carrinho. O jogador da Portuguesa, ele meio que levanta assim, na hora de pousar, ele aterriza, meio que colocando o pé naquela região ali do joelho do jogador do Palmeiras, mas ele até recolhe, ele não faz aquele movimento de pisar e atropelar. Esse lance aí da expulsão, os árbitros depois aí pedindo aí o lance em câmera lenta, aqui acho que talvez a gente não tenha essa imagem um pouco mais fechada, mas os árbitros analisarem esse tipo de lance aí em câmera lenta é uma vergonha, cara. Ali não tem como, sinceramente, não tem como ele sair ali. Eu acho que ele pisa sem intenção nenhuma. Eu acho que é um movimento normal da jogada. E eu acho que o cara exagerou demais. Porra, você poderia ter, eu não sei se ele já tinha, acho que não, né? Foi expulsão direto, né? Foi direto. Agora, então, de repente, dá um amarelo pro cara, enfim. Eu acho que exagerou. Mas exagerou. Pênalti não foi. Exagerou, cara. Ele exagerou, ele passou da linha, não merecia ser expulso. E eu falo para você, se fosse ao contrário também, eu falar um negócio para você, a arbitragem tá uma vergonha, tá sendo muito tendenciosa o Palmeiras. É o segundo jogo contra o Mirassol, um pênalti claríssimo pro Mirassol. A turma não deu pro Palmeiras, e ontem foi a mesma coisa. Começou uma expulsão que não era e um pênalti que não dava. Então, o que eu falo é verdade aqui, cara. Tá tendo arbitragem tendenciosa no Campeonato Paulista. E tá tendo mesmo, cara. Ontem a Portuguesa foi roubada. Foi garfada ontem. O nome certo foi isso, foi roubada. Isso aí influenciou o resultado e tá aí, Portuguesa brigando para não ser rebaixado. E agora? O que acontece? Não acontece nada com a arbitragem, mano. Não acontece nada. O árbitro vai pintar outro jogo. Né, velho? Portuguesa não tá sendo rebaixada por causa disso. Não, Portuguesa tá sendo rebaixada porque é um time você chora no conjunto, Você chora demais também, velho. De verdade mesmo. Velho, a Portuguesa até agora, velho, vamos ser sinceros, a Portuguesa até agora, como todos os times do Campeonato Paulista, ela fez 10 jogos. Não dá pra você falar uma bobagem dessa, de falar a Portuguesa vai ser rebaixada por causa desse erro da arbitragem. Erros de arbitragem já aconteceram contra todos os times do Campeonato Paulista. E, cara, na boa, a Portuguesa tá sendo uma baita incompetente. A Portuguesa, inclusive, velho, hoje, se termina o Campeonato Paulista agora, a Portuguesa estaria classificada para o mata-mata. A Portuguesa iria para o mata-mata do Campeonato Paulista com 7 pontos. Esse é o campeonato esdrúxulo que a gente tem. A Portuguesa, ao mesmo tempo que briga para não cair, Clebão, ela briga para se classificar. Isso é um absurdo. Basta uma vitória. Se ela tiver uma vitória, ela classifica. A gente fala tão mal do Campeonato Carioca na questão de regra, de regulamento, mas o Paulista também não fica muito atrás, não. Como é que, porra, o cara pode cair para uma segunda divisão e ser campeão paulista? Não pode. Ser campeão... Não pode. Se ele cair, caiu, não pode. Não. Calma aí. O cara pode classificar caindo. Não pode. Não pode. Sabe por quê, Clebão? Não dá para acontecer isso, Clebão, porque, por exemplo, se ele tiver uma pontuação... Tem 2 times atrás dele. Deixa eu explicar, velho, calma. Se ele tiver uma pontuação que o classifique,
automaticamente vão ter 2 times aí com menos pontos que ele. Por exemplo, no próprio grupo, Ituano e Santo André são 2 times hoje que estão no grupo da Portuguesa, caem 2. Caem 2. Tá. Então tá bom. Entendi. Não, aí entendi. Eu achava que caía 4 no Paulista. Não, caem 2. Você tem que vir bem informado. Quando você vir para o programa, venha bem informado, pegue as regras, procure saber. Cai 4, foi lá em 2014, caia 4. Para mim, o regulamento continua sendo ridículo. Para mim, continua sendo ridículo. Continua mesmo. Não tem nada. Não, eu imaginava que caia 4, mas independente de cair ou não. Tá vendo, Creu? Ô, mano, tá vendo a matemática do Creu? Depois ele quer questionar o meu QI, matemática dele. Puta que pariu, cara. Ué, mas cometeu um equívoco, velho. Mas aí não é matemática, não, velho. É não saber informação. Eu achei que caía 4. Se caísse 4, realmente. Se cai 4, realmente o que eu falei tinha. Tem razão. Se caísse 4, tem razão. Mas não cai 4. Se caísse 4, o próprio Corinthians ia estar ferrado, velho. Ainda bem que só cai 2. Não, mas agora o Coringão tá jogando uma bola para não cair mesmo. O Coringão vai ganhar os 2 próximos jogos aí. Então, depois vamos começar a preparar o time aí para a Copa do Brasil, Sul-Americano e Brasileirão. Mas aí era o que eu queria te perguntar, mano. O Benja ontem ainda estava otimista, mas já foi mesmo, não tem chance nenhuma do Corinthians ir? Claro que não, 0. Ô, Joneta, para falar a verdade, é que tem torcedor que gosta de ouvir. O Benja ontem tava com um otimismo que tava até me assustando. Eu tava, ué, Benja, o que é isso? Como assim? Mas, ô, Joneta, o corintiano, para simplificar a conta, em 5 jogos, ele precisaria torcer para nenhum vencer. Nenhum vencer. Ou Inter de Limeira ou Mirassol. Porque agora aí restam 4 jogos. Em 4 jogos, o corintiano tem que torcer para não acontecer uma vitória desses 2 times. Se acontecer uma vitória ou de Inter de Limeira ou de Mirassol, automaticamente o Corinthians está fora do Campeonato Paulista. E só para passar aqui os confrontos, vamos lá. O torcedor do Corinthians que quiser torcer aqui, vamos lá. Ituano vai pegar Inter de Limeira nessa rodada. E o Mirassol pega a Portuguesa. Não, a próxima rodada é essa. A Inter de Limeira pega o Ituano e a Portuguesa vai pegar o Mirassol. Na última rodada, o Mirassol pega o São Bernardo e a Inter de Limeira vai pegar o Santos. Então, nesses jogos... E o Corinthians? Água Santa, velho. Água Santa. Peraí, deixa eu terminar. Então, nesses 2 jogos que o corintiano precisa torcer aí para não existir uma vitória, por exemplo, nessa próxima rodada, Joneta, já é muito difícil deles conseguirem segurar, porque, por exemplo, a Inter de Limeira pega o Ituano que tá brigando para não cair. O Ituano é o penúltimo colocado do Campeonato Paulista. Verdade. A Inter de Limeira não conseguiu uma vitória nesse jogo, ô Joneta. Desculpa, tem que fechar o clube. Porque a chance deles se classificarem para a próxima fase da competição e dependerem somente deles na última rodada. Porque por mais que o Mirassol também tenha 14 pontos, como a Inter também tem, a Inter de Limeira, no critério de desempate, eles estão à frente do Mirassol, eles têm uma vitória a mais. Então eles vencendo esse confronto aqui contra o Ituano, que é um time que está brigando para não cair para a Série A2 do Paulista, cara, eles já praticamente conseguem um feito histórico de avançar para o mata-mata do Paulistão. Eu acho muito difícil, eu não fico iludindo o torcedor. Tem torcedor que adora ouvir uma mentira, tem torcedor que adora ouvir, olha, aqui é Corinthians, olha, vai dar certo. Não é só depender do Corinthians, eu até acho que o Corinthians vai conseguir vencer o Santo André e depois o Água Santa. Mas o grande problema é torcer para que em 4 jogos não aconteça uma vitória sequer desses oponentes do Corinthians aí no Ituano e Portuguesa, né? Ainda mais mano. Ituano e Portuguesa. Exato, então eu acho que particularmente deve ocorrer uma vitória desses 2 times aí. O que você acha? O Corinthians já era. Eu acho também muito difícil nenhum deles ganharem, né? São 4 jogos, mas assim, esses jogos, mano, por exemplo, quando se trata de um jogo Inter de Limeira e Portuguesa, é totalmente diferente da Inter de Limeira e o São Paulo, Inter de Limeira e Corinthians. A Inter de Limeira, quando pega o Corinthians, o Palmeiras, o Santos, vem toda fechada, toda retrancada, né, jogando por uma bola. Quando eles jogam contra os menores ali, né, os times que brigam embaixo, ou até uma classificação, eles jogam muito parecido. Eles perderam para o Água Santa. Você vê que, por exemplo, o Botafogo de Ribeirão Preto veio contra o Água Santa, se eu não me engano, ganhou do Água Santa, dentro de Diadema, se eu não me engano. Aí daqui a pouco ele pega o Santo André lá em Ribeirão, ele perde. Então esses times, eles oscilam muito entre eles. Mas realmente eu acho muito difícil o Corinthians classificar. Mas bem que eu queria que o Corinthians classificasse, viu?
Não, para competição ia ser legal, né? O campeonato fica legal, fica gostoso. Para a competição seria o melhor mesmo o Corinthians avançar, mas o Corinthians ele foi incompetente. E aqui, Clebão, por exemplo, no Campeonato Paulista, vamos pegar aqui as partidas, a Inter de Limeira, ela venceu o Botafogo, ela venceu o Novo Horizontino, ela venceu o São Bernardo, que é um bom time, e venceu o Guarani também. Sabe, foram os confrontos que eles conseguiram vencer dentro da competição. Agora imagina só, Clebão, você que já foi jogador, você acha que não tem bicho de empresários locais da cidade de Limeira, patrocinador pagando para jogador aí um prêmio adicional pela classificação para o mata-mata? É jogo que é final de campeonato para esses caras, mano. A chance do jogador da Inter aí aparecer como apareceu um jogador de Água Santa, jogador de Novo Horizontino, nas edições passadas do Campeonato Paulista, quando eles avançaram, porra, é agora que é o momento dos caras, né, mano? Tem, mas também tem pro outro lado, né, mano? Se você for pensar dessa forma, tem também pro Ituano não cair. Porque é muito ruim para esses times do interior cair no Campeonato Paulista. Cara, eu me lembro quando eu joguei no Curitiba, é um absurdo, é um absurdo, né? A federação, se eu não me engano, minto, acho que era a Globo mesmo, os direitos de transmissão do jogo, se eu não me engano, oferecia 500 mil para Curitiba e Atlético Paranaense para transmitir os jogos dos dois times do Campeonato Paranaense. Em São Paulo, a Ponte Preta, se eu não me engano, estava levando 5 milhões ou 3 milhões, se eu não me engano, é um desses dois valores. Então, olha a diferença que é para um time de São Paulo cair para uma Série A2 do Campeonato Paulista. Então, por exemplo, você pega Curitiba e Atlético Paranaense, dois times de Série A do Campeonato Brasileiro, para disputar o Campeonato Estadual, receber 500 mil reais, enquanto um time que joga Série B, mas está em São Paulo, leva 3, 5 milhões aí de direito para transmitir os jogos. Então, é muito ruim para um time como o Ituano cair. Então, provavelmente vai ter um bichinho também para o Ituano, né? Mas eu acho que pro Corinthians aí azedou. Infelizmente, se o Corinthians tivesse ainda vencido a Ponte Preta nesse último confronto, eu acho que o Corinthians estaria vivo e aí possivelmente a decisão poderia até ocorrer na última rodada do Paulistão. Mas se diante do Ponte ocorrido... Preta, se vencer Ponte Preta, estaria com diferença de 1 ponto só. Exato, então a diferença aí, como ia ser mínima, e o Corinthians pegando um dos lanternas nesse final de semana, a classificação seria decidida no último confronto, ali na 12ª rodada. Mas essa derrota aí não estava na conta não, e acho que azedou. Mas enfim, bola para frente. E por falar no Corinthians, Joneta, eu acho até interessante a gente colocar aqui um vídeo que o Benja postou nas redes sociais hoje, dando uma informação a respeito do Fabinho Soldado, que não estava sendo bem quisto ali internamente no Corinthians, enfim, o tratamento dele com a galera dentro do clube parece que não está dos melhores possíveis. Até para que o ouvinte, o nosso telespectador, forme a sua opinião com relação aí a essa declaração, né, que o Ben já deu agora cedo, falando a respeito dessa informação, e aí depois a gente pode comentar um pouquinho. Mas, resumidamente, é isso, que o clima ali do Fabinho Soldado internamente no Corinthians não está muito bom pela forma como ele trata todo mundo. Mas vou te falar, Clebão, na hora que tiver no ponto aí você dá um salve, Joneta, mas já vou emitir meu ponto de vista aqui. Cara, me estranha muito esse tipo de informação, não com relação à fonte do Benja, que passaram para o Benja, e inclusive isso deve ser verdade lá, tem muita gente que deve estar insatisfeita com ele. Mas, cara, Fabinho Soldado, Kleber, é um cara que eu não conhecia, eu fiz críticas quando ele foi contratado, mas é um cara que me surpreendeu positivamente na apresentação dele. Eu achei que foi um cara que se pronunciava bem, é um cara esclarecido ali, é um cara que tinha convicção na fala. E aí o Benja fala, é um cara que é difícil a relação ali com jogadores, com empresários, com pessoas do clube. Mas, velho, é um cara que trabalha, tá ali trabalhando, tá na dele, não é falastrão igual o tal do Rubão, não é um cara que se envolve em polêmicas, igual o próprio Rubão. É um cara que talvez ali dentro do balcão de negócios que se tornou o Corinthians recentemente, que empresário chegava lá com cadeira de praia, havaiana e tomando água de coco e sentava lá, ficava o dia inteiro esperando para fazer alguma coisa, emprestava, sei lá, 1 milhão para o Corinthians e na hora de retirar esse dinheiro, evidentemente que o Corinthians não tinha para pagar, e aí loteava a categoria de base. Aí tinha presidente que assinava carta de confissão de dívida, exigindo que a nova administração bancasse o caminhão de dinheiro, inclusive para o Carlos Leite, que o Corinthians deve.
Então, Clebão, a partir do momento que chega um cara, sabe, com um bom posicionamento, um cara que se porta bem perante as câmeras, um cara que não entra em polêmica, um cara que trabalha quieto, um cara que não deixa empresário à vontade, porque ali o importante é o interesse do clube e não do empresário. Esse cara começa a ser cerceado internamente dentro do clube. Pô, cara, é difícil, hein, mano? É difícil. Porque, eu repito aqui, eu não conhecia o cara. Eu falava que o Corinthians tinha que trazer um executivo de futebol renomado, um cara bam. Mas diante do que ele tem apresentado até agora, eu acho que ele já fez mais do que o próprio Rubão. E aí, rapaziada, o que vocês acham? Foi pênalti lá que ajudou o Palmeiras? Sim ou não? Vocês concordam com o velho? Deixa aqui embaixo, quero saber a sua opinião. Créditos para o canal do Benja. Tamo junto e até o próximo vídeo.